Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é dia de falar sobre Judas, o Obscuro. Antes de tudo, não esquece de já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like para você não esquecer e de ativar as notificações. Temos vídeo aqui toda quarta e todo domingo. Aqui no box da descrição eu vou deixar o link para todas as minhas redes sociais e o meu Instagram. Lá eu atualizo com mais frequência em tempo real as minhas leituras atuais. Vou deixar também o Instagram da papelaria e também o Instagram do meu clube de leitura, o Clube Travessia, um clube gratuito para você ler com a gente em 2024. Hoje, então, nós vamos falar sobre Judas, o Obscuro, de Thomas Hardy. Thomas Hardy foi um poeta e romancista inglês que nasceu em 1840 na região de West. Vocês vão perceber que aparece muito aqui na obra. Ele foi educado em casa até os seus 8 anos de idade. Após essa idade, ele conseguiu ir para uma escola primária, né? E quando terminou a escola formal aos 16 anos, tornou-se aprendiz de um arquiteto local. Judas o Obscuro foi escrito em 1895, durante o período da Era Vitoriana. Inclusive, esse livro foi uma leitura aí das metas de outubro, onde o pessoal aí do mundo literário do Instagram, do YouTube, lê algo para o Victober, que é exatamente ler alguma obra publicada nessa época. Essa edição foi publicada pela editora Sétimo Selo, com a introdução de Virginia Woolf, nota preliminar e tradução de Otávio de Faria. Inclusive, nós temos cupom de desconto no site da editora Sétimo Selo ou de qualquer editora do grupo Sedete, basta utilizar o cupom CIDA5. Os valores deles sempre são maravilhosos e eles têm uma coletânea de obras incríveis. Esse foi o meu primeiro contato com o autor, com Thomas Hardy, mas foi uma leitura que fluiu muito, mas já no começo a gente percebe que é uma escrita mais sombria. O próprio tradutor diz: poucos livros serão mais tristes, amargos nas suas páginas finais, como poucos livros terão sido amargos. Aqui então, como diz o próprio título, nós vamos conhecer a história de Judas. Judas é um homem bom, sensível, dedicado. Ele morava em Mary Green com a sua tia Drusilla. Ele foi morar com ela após os seus pais falecerem e ele ficar sozinho no mundo. O sonho de Judas era estudar e viver em Christminster, uma cidade próxima a Mary Green. Inclusive, um professor que marcou muito a vida de Judas, o professor Philonston, ele mudou-se, para Christminster e Judas ainda jurou que um dia ele ia visitá-lo em Christminster. Por um tempo, quase todos os dias, Judas percorria aí um trajeto até chegar a um morro para ter uma pequena visão da cidade de Christminster. Então ele sonhava tanto com isso, era tanto o seu sonho, que mesmo quando ele via de longe essa cidade, quando ele subia aí nesse morro, ele já estava um pouco feliz por apenas observar essa cidade que ele tanto sonhou em conhecer, em morar. Nessas caminhadas aí para ver Christminster de longe, Judas conhece Arabella, uma moça muito bonita, e ele começa aí a ficar de olho em Arabella e em se interessar. Mas na verdade era a Arabella que estava de olho em Judas. E a Arabella conseguiu o que ela queria, que era casar-se com Judas. Mesmo os dois sendo muito jovens, eles casaram e foram morar numa casa bem simples, ali da região de Mary Green, mas Judas ele nunca abandonou seu sonho de morar e estudar em Christminster. Depois de um tempo de casados, Arabella some do nada, ela vai morar em outro país, então ela abandona Judas ali na casa, ele chega e ela não se encontra mais, não deixa nenhum aviso, não deixa nenhum recado, nenhum bilhete, nada, ela simplesmente some. Então ele vai até a casa dos pais de Arabella, e eles também sumiram, então provavelmente sumiu a família toda. Então Judas, agora sozinho, tinha a oportunidade de viver em Christminster. E assim o fez. Mas tem um detalhe, ele continuava casado com Arabella, afinal eles não se divorciaram, então ele era apenas separado aí de fato, mas ele não poderia constituir um novo casamento. Judas tinha uma prima chamada Sue, que não a conhecia, porém ele já tinha visto em fotos na casa da sua tia. Então ele roubou esse retrato para ele, para ter Sue ali perto dele, porque ela já havia mexido com seu coração, mesmo ele a vendo só por foto. Mas aquela reflexão, como é que ele poderia gostar de alguém sem ele conhecer? Como é que ele poderia sentir isso por Sue?
sem nunca ter falado com ela, sem nunca ter visto ela pessoalmente. Ele simplesmente gostava dela e sabia que ela iria mudar a vida dele para sempre. Ele sabia então que essa sua prima morava em Cuximais, mas a sua tia Drusila fez ele prometer que ele não iria perturbá-la, que ele não ia atrapalhar a vida da Sui, porque a sua tia dizia, né, que o pessoal aí que casava da família, eles sempre seriam infelizes, como se fosse uma herança negativa assim da família. Então Judas chega a Kushmeister e ele consegue um emprego aí como pedreiro, fazendo o que ele sabe dentro das suas possibilidades. Depois de um tempo, ele começa a se especializar em esculturas e trabalhar especialmente com isso. Então Judas e Sui, eles se conhecem aí, ele começa a perseguir ela, digamos assim, descobre onde é que ela mora, onde ela trabalha, qual igreja ela frequenta. Então eles se tornam amigos e ele percebe que ela realmente é diferente de todas as mulheres que ele já conhecia. Sui acaba casando com um homem mais velho, um homem que não a amava, mas ela sentia que deveria casar com ele. Por um dever, ela deveria casar com esse homem, então como se ela devesse algum favor para ele, e a forma de retribuir era ela casando-se com ele, mesmo não amando, mesmo não gostando, mesmo rejeitando e por muitas vezes tendo nojo desse homem. Judas sabia que não podia casar-se novamente, né? Afinal, Arabella o abandonou, não deu divórcio, então ele ainda era casado pela lei civil, mas ele tinha um amor no seu coração e para ele, de forma alguma, o casamento era um impedimento para um amor acontecer. Agora, um alerta de spoiler. Ela acaba percebendo que Judas era o homem da sua vida, era o homem que ela amava, era o amor da sua vida, e ela acaba abandonando então esse marido para viver com Judas, mesmo fora aí das leis do matrimônio, mesmo quebrando aí todas as regras, independente do que as pessoas fossem julgar. Então ela abandona o marido, ela abandona o seu lar para ir viver com Judas e tentar viver o seu verdadeiro amor. Mas a gente sabe que o amor, só a paixão não importa, então eles foram embora para outra cidade por causa do falatório. Então a cidade falava dele, as pessoas falavam deles, e para evitar toda essa confusão, até para evitar o falatório sobre o seu ex-marido, eles resolvem ir para outra cidade. Depois de um tempo, surge uma criança adolescente do nada na vida de Judas e de Sui, uma criança que eles não estavam esperando, uma criança triste, melancólica, uma criança que nem nome tinha, a criança não foi batizada, não foi registrada. Então essa criança já trazia consigo, né, já carregava consigo uma história muito triste, uma história mais melancólica, mais pesada. Sui, ela acaba se apegando demais nessa criança, ela trata mesmo como se fosse filho dela, ela se apega a ele e cuida dele. Depois de um tempo, Sui tem 2 filhos com Judas e as coisas para o casal, infelizmente, só pioram. Judas está desempregado, né? E não consegue emprego, não consegue trabalhar. Eles têm 2 crianças para sustentar, eles têm esse adolescente, né, que agora já cresceu, para sustentar também, afinal é responsabilidade deles. Então eles começam a vagar de cidade para cidade, porque eles não têm mais onde morar, porque eles não têm como pagar um aluguel mensal. Então o Judas tenta ir de cidade em cidade, tentar encontrar bicos, e eles vão se hospedando aí em albergues, em pousadas, em quartos alugados, e vão tentar mesmo sobreviver dia após dia e noite após noite. Então o Judas tenta algum trabalho, ele não consegue, porém nessas cidades que eles vão passando, ninguém quer aceitar eles, porque eram 2 crianças, fazia barulho, incomodava, tinha um adolescente, o Judas não tinha um emprego fixo, né? Então as coisas estavam muito difíceis para eles, por causa aí do desemprego do Judas, por causa das crianças. E se não bastasse tudo isso, Sui ainda estava grávida novamente. Sui conta aí pro filho mais velho que ela estava grávida, e ele se rebela assim com a Sui, porque ele diz que ela é uma irresponsável, que ela só tá trazendo gente para viver na miséria. Enfim, o menino é muito mais maduro que a própria Sui. E aí uma tragédia horrível acontece. É uma tragédia dolorosa. Quando eu achei que nada mais ia acontecer, vem e acontece essa tragédia. É algo muito triste, muito doloroso, muito horroroso. Eu realmente não esperava por isso. Quando eu li essa parte, eu fiquei bem chocada, assim, mexeu muito comigo. E
é um pouco sensível aí para quem não gosta de certas coisas, então tem que ir com esse livro com esse cuidado, sabendo que é um livro bastante pesado. Então, nesse livro, o autor ele traz algumas críticas, né, à sociedade da época. Ele mostra uma face da humanidade que às vezes a gente não quer enxergar, que a gente tenta esconder. É simplesmente um livro que trata da realidade. É simplesmente um livro trágico, mas que diversas vezes, né, ele trata realmente da realidade das pessoas. Temos aqui duas personagens insuportáveis. Uma especialmente é muito mais insuportável que a outra, mas ao mesmo tempo a gente olhando pela perspectiva dessa personagem é porque ela não sabia o que ela realmente queria da vida. Ela era indecisa. Ela não sabia, não tinha certeza das coisas que ela queria para o seu futuro. Então, ela optava por um caminho, e ela via que esse caminho não dava certo, ela pegava e voltava atrás para onde ela estava. Então, ela aceitava qualquer coisa que achasse que fosse bom. Se algo que ela achasse que fosse bom e poderia mudar o caminho dela, ela aceitava. Mas se ela visse que aquilo não era bom, que aquilo não era o que ela esperava, ela voltava atrás, não importava machucasse quem machucasse, ferisse quem ferisse, não importava o sentimento dos outros, ela apenas abandonava e voltava. É um livro que eu não sei se eu recomendaria para todo mundo, é um livro mais pesado, então eu até comentei com algumas amigas, né, ali um pessoal que a gente precisa estar bem com a gente mesmo para ler, porque realmente ele trata de temas mais pesados. Infelizmente, não deixa de ser um livro real, mas eu acho que você precisa estar bem consigo mesmo para ler esse livro, porque senão você acaba pegando muita coisa ali do livro, muita coisa do Judas. Apesar de ter, assim, de ser um livro mais pesado, foi um dos melhores livros do ano. A escrita do Thomas Hardy é sensacional, eu já quero ler mais coisas que ele escreveu. É realmente fascinante. Eu entrei no livro assim de cabeça, não conseguia mais parar de ler. Eu realmente fiquei muito tempo pensando sobre o livro, sobre as escolhas do Judas. Será que se ele tivesse feito outra escolha, as coisas teriam sido diferentes? Ou será que esse era o destino do Judas, né? Enfim, é um livro para você realmente ficar pensando, para você analisar. Faz um mês que eu terminei o livro e eu ainda penso muito no livro, nas coisas que aconteceram, no destino de Judas, no final de Judas. Enfim, é um livro para você pensar bastante. Mas se você não tem problema com esses temas, aí eu recomendo, é um livraço, um livro maravilhoso, com poder de descrição maravilhoso. E, enfim, é um dos melhores livros do ano mesmo que eu li. Eu fico muito grata pela editora Sétimo Selo ter me mandado, porque foi uma surpresa. Eu não imaginava que ia gostar tanto desse livro como eu gostei. É um livro, então, como eu falei, né, que você vai ficar pensando muito sobre o livro, que vai te fazer refletir muito. E eu gosto de livros assim. Então, não é um romance aí fofinho, mas é um romance mais sombrio, digamos assim, mais pesado, mas que vale muito a leitura. Com certeza estará na lista de melhores leituras deste ano. Me conta aqui nos comentários se você já leu Judas o Obscuro, se ficou curioso para ler, ou se você já leu outra obra do autor. Se você já leu outra obra do autor, me conta aqui nos comentários, me deixa a recomendação. Se você não leu, eu recomendo que você leia. É um livro muito bom para você realmente pensar sobre a vida. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.